Olá, seja bem-vindo ao Prévia, que é uma iniciativa do Cibima de oferecer para você um pouco do que nós ensinamos aqui no seminário, principalmente no que eu estou apresentando para você na disciplina de exegese social e cultural. Nós estamos analisando um pouco sobre a questão de filmes, ensinando um pouco para você sobre como assistir um filme de uma forma crítica, de uma forma bíblica, de uma forma que não seja tão ingênua, certo? Quero falar para você hoje um pouco de alguns temas de filmes, de elementos estruturais nos filmes, ok? Então, pense, quando você for procurar descobrir um tema de um filme, use o seguinte template, ou a seguinte abordagem. Um elemento X que leva a um elemento Y, certo? Deixa eu explicar melhor para você. Você já deve ter assistido o filme do Shrek, né? O ogro ali e tal. Quando você assiste o Shrek, o primeiro Shrek, ele traz a seguinte temática: o medo do diferente leva ao distanciamento, certo? Então você tem um elemento X, que é o medo daquilo que você não conhece, que é o diferente, conduz ao distanciamento. O filme do Shrek, ele traz uma temática, né, bastante controversa da nossa sociedade, típica da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade pluralista que combate ferozmente a questão da aceitação do diferente. E quando eu falo da aceitação do diferente, me refiro de que hoje em dia nós somos quase que obrigados a aceitar homossexualismo, entendeu? As questões de aborto, as questões éticas que são caras para o cristianismo, digamos assim. Então, por meio de um filme que é um filme aparentemente tranquilo, que é o filme do Shrek, ele traz uma temática que ela pode ser profundamente cara para nós, certo? Dependendo do que você define como diferente, certo? Então, o Shrek traz um debate. Ele é um ogro, ele é diferente de todo mundo, isso faz com que as pessoas se afastem dele. Quando você traz o autor do filme, quer que você pense sobre isso, quer que você raciocine sobre isso, ele quer te levar à seguinte conclusão: esse é um problema, é um tema que traz em si o problema. Qual é o problema? As pessoas não vivem em união porque elas não estão aceitando aquele que é diferente. Qual é a solução? Qual é a proposta de redenção? Aceite o diferente. Então, ele quer convencer você da seguinte perspectiva: aquele que tem um estilo de vida homossexual, ele é diferente. Ele é diferente. Aquele que é casado com uma pessoa do mesmo sexo, ele é visto como diferente. O que você deve fazer? Deve aceitá-lo. Deve aceitá-lo. Não coloque barreiras. Não tenha medo. Nós temos que ter uma sociedade pautada pela paz, pelo amor. Vamos aceitar o diferente. Então você percebe como um filme que aparentemente é simples, traz uma temática que pode ser perigosa. Do ponto de vista bíblico, nós não somos chamados para aceitar todo diferente, certo? Nós devemos respeitar, sim. Uma coisa é o respeito. Respeito aquele que é homossexual, como eu respeito qualquer ser humano, pela dignidade do ser humano de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu não posso aceitar a perspectiva de vida, a visão de mundo dele, certo? Eu não posso aceitar. Então, a proposta do Shrek, ela tem um elemento problemático, mas ela também traz uma questão de verdade.
o medo para com o diferente pode levar, sim, ao distanciamento. Vamos supor que você está visitando um outro país, uma outra sociedade para pregar o evangelho, ou uma tribo indígena, e você tem uma certa rejeição para com aquelas pessoas, um medo para com as práticas ou para com a própria maneira como elas se vestem. Isso faz com que você se distancie deles, em vez de você se aproximar deles. Então, nesse caso, você deveria procurar uma aproximação daquelas pessoas, já que você quer comunicar o evangelho para elas. É uma verdade, sim, que o medo do desconhecido faz com que eu me afaste do desconhecido. Então, nós temos aqui na proposta do Schreck, na temática do Schreck, elementos que podem ser nocivos à verdade cristã e elementos que são verídicos e que podem ser úteis à verdade cristã, certo? Cabe você, como um crente que lê a palavra de Deus, analisar e perceber. Existem momentos que o meu preconceito, muitas vezes para com o diferente, faz com que eu tenha uma prática pecaminosa. Vou citar um exemplo. Às vezes, nós quisemos fazer na igreja, quisemos fazer uma proposta de clube de crianças com crianças de rua, né? Juntando as crianças de rua com as crianças da igreja, formaram um clube maior, inclusivo, digamos assim. Mas algumas pessoas da igreja não gostaram disso, porque achavam que a presença de crianças de rua ou de crianças de uma qualidade financeira de vida abaixo, bem abaixo, né, digamos assim, crianças bem pobres, pudessem trazer prejuízo moral de alguma forma para as crianças da igreja. Então isso é um problema, né? Isso é uma visão de mundo pecaminosa, certo? Isso é uma visão de mundo pecaminosa. Nós como cristãos não devemos permitir que a condição financeira de alguém seja um obstáculo para a prática do amor cristão. Tiago já nos alerta sobre isso. Então, o medo do diferente, aqui o diferente financeiramente falando, faz com que eu me afaste daquele diferente, certo? Então você vai perceber que a temática do Schreck, ela traz reflexões sobre questões que eu devo evitar, certo? Que eu não posso aceitar, e questões que eu talvez não esteja pensando e que deveria pensar e que são importantes do ponto de vista da pregação do Evangelho. Então, um filme pode me ajudar, uma temática de um filme pode me ajudar bastante a ser uma pessoa mais reflexiva do ponto de vista do reino de Deus. Ok? Então, procure descobrir temas de filmes. Um filme bastante comum, por exemplo, O Exterminador do Futuro, ele traz uma temática interessante que tem sido bastante comentada ultimamente, principalmente com o advento da inteligência artificial, questão do ChatGPT, que é a temática de que a tecnologia desenfreada se volta contra a humanidade. É uma temática que vale a pena, sim, ser pensada. A ciência, ela não está acima de questionamentos. Então, é preciso questionar a ciência. É preciso trazer fronteiras étnicas e dizer e perguntar qual é o limite da ciência. Ou não existe limite? A ciência está livre para fazer o que bem entender? A ciência pode executar qualquer experimento?
É possível fazer experimentos com seres humanos? Qual o limite de tudo isso? Então, um filme como Exterminador do Futuro pode trazer uma temática que é uma temática ética propícia para a época que nós estamos vivendo. Okay? Então, filmes podem ajudar a gente a refletir sobre questões importantes. Quando você está assistindo o filme, procure descobrir quem é o herói do filme, né? Quem é o protagonista. O herói é o personagem principal, ao redor de quem gira a trama. Ele é o herói, certo? Todo herói tem um objetivo. Né? Quando você assiste o filme do Shrek, Shrek é o herói. No filme do Exterminador do Futuro, dependendo de qual Exterminador você está assistindo, né? O Schwarzenegger vai ser o vilão no momento e depois acaba sendo o herói em outro momento. Né? Há como que uma redenção do herói. Né? Quando você assiste o filme como Star Wars, por exemplo, na trilogia da família Skywalker, você vai ter nos filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, o herói, ele 1, 2, 3 é o Anakin Skywalker, que acaba sendo consumido pela questão da arrogância, da soberba e se torna um vilão. Já nos filmes 4, 5, 6, o filho dele acaba se tornando o herói que leva o pai para a redenção, ou seja, o pai que havia se tornado o vilão se arrepende dos seus erros e pecados e acaba encontrando a redenção espiritual, digamos assim, proposta pela temática do filme. Então, você vai, ao assistir um filme, principalmente em filmes que você vai ter séries, o filme parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, por aí vai, você vai perceber, no filme nós temos o herói, mas na sequência 2 o herói pode se transformar num vilão, né? E surge um outro herói. Né? E pode haver um momento em que o herói que foi transformado em vilão, como no caso de Darth Vader, Anakin Skywalker, tal, Guerra nas Estrelas, você tem a redenção deste vilão voltando a se tornar um herói. Todo herói ele tem um objetivo no filme, ou seja, um forte desejo, algo que ele tem que fazer, certo? Todo filme, todo bom filme vai trazer essa perspectiva do herói, né? Um objetivo, um forte desejo que conduz a história. Normalmente o herói chega a ficar obcecado pela conquista do seu objetivo, da perspectiva, por exemplo, quando nós assistimos o filme de Star Wars, a perspectiva do Luke, resgatar, quando ele percebe a existência do seu pai, o objetivo dele é trazer o seu pai de volta para o lado bom da força. Né? Então, todo o herói tem um objetivo, uma razão de ser. Quando você estiver assistindo o filme, procure descobrir o objetivo do herói. Né? Primeiro você identifica o herói, o protagonista. Né? O que ele quer? Qual é o objetivo dele? Ele luta para quê? O que ele quer conseguir? Com essas perguntas em mente, fica mais fácil para você de analisar o filme, de perceber o que o autor está transmitindo para você, certo? Então, quando você assistir um filme, esteja sempre ciente de que existe um herói, de que existe um objetivo do herói, algo que ele persegue, algo que ele vai atrás, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o segundo personagem que é vital em qualquer história, né? Que é o adversário. O adversário
é exatamente aquele que vai se opor ao herói. Então, eu encontro você na nossa última aula, onde vamos estar finalizando nossa prévia sobre essa questão de filmes.